Iniciar agora. Vamos lá, vamos agora fazer só apenas algumas explicações. Todo mundo consegue ver aí? Sim. Sim. Beleza, então. Tá. Bom, esse é o texto, então, né, que vocês têm, que todo mundo utilizou, né? E aí eu queria, então, explicar para vocês como que eu fiz. Então, resolução. Primeira coisa é entender cada frase que há naquele argumento, né? O argumento ele está escrito em linguagem vulgar, que a gente chama, ou seja, linguagem corrente, né? E tem dois silogismos naquele argumento. Ainda bem que vocês todos viram que tinha dois silogismos. Ótimo. Então, olha só, o primeiro silogismo tem lá, ele começa dizendo assim: quem poderia pensar, entretanto, que não seja um grande bem aquilo pelo qual todas as coisas são boas? Isso é uma pergunta. Perguntas não entram na argumentação silogística. Perguntas são apenas perguntas para começar o desenvolvimento. Então, elas devem ser descartadas do ponto de vista do silogismo, mas não do ponto de vista do contexto. Então, eu percebi, por exemplo, que os dois grupos entenderam que a próxima frase dizia respeito ao contexto anterior. Isso é perfeito. Parabéns para os dois grupos. Quando ele fala do ele, quem é esse ele? Esse ele é o grande bem, né? Então, parabéns aí aos dois grupos por entender que o silogismo, ele é um argumento, mas que ele está ligado ao contexto da frase. Então, a primeira pergunta, você descarta do ponto de vista da argumentação. Segunda frase aí, ele fala, de fato, ele é bom por si mesmo. Aqui está a premissa maior. E ela está claríssima. Não tem nem que discutir. A premissa maior está dada de forma clara. Ele é bom por si. E nem está na forma corrente, está na forma, vamos dizer assim, clássica. Ele é bom por si mesmo. Ponto. Essa é a premissa maior. Continua. Pois todos os outros bens derivam dele. O que é esse pois aí? Esse pois, ele significa um acréscimo explicativo. No português, nós chamamos isso de aposto. Já viram falar de aposto? Ninguém ouviu falar de aposto? Sim, sim. Já. Bom, muito bem. O que é um aposto? Um aposto pode ser vocativo, pode ser explicativo, pode ser denotativo, pode ser uma série de coisas. Esse, pois, é um aposto, simplesmente, ou seja, é uma explicação de por que ele é bom por si mesmo. Ele é bom por si mesmo, pois todos os outros bens derivam dele. Esse aposto é só uma explicação da premissa maior. Ou seja, ele não faz parte diretamente do silogismo. Por quê? Porque ele simplesmente justifica por que ele é bom por si mesmo. Ele é bom por si mesmo porque todos os outros bens derivam dele. Ponto. Só explicou. Por isso, conclui-se que a conclusão, né? Os restantes bens não procedem de si mesmos. Então, ele colocou a conclusão no meio do argumento, né? Conclui-se que os restantes bens não procedem de si mesmo. Aqui não está tão clarinho assim, mas pelo menos o conclui-se leva a crer que é a conclusão, né? E aí vem o aposto da conclusão. E sim de outro, e que ele é o único bem por si mesmo. Ou seja, ele está simplesmente explicando a conclusão. Aí, por fim, vem a premissa menor. Mas o bem que deriva de outro não é igual ao que é bom por si mesmo, nem maior do que ele. Então, ele colocou um silogismo
todo bagunçado, né? Ele colocou premissa maior, conclusão, e no final ele pôs a premissa menor. Retirando do texto, então ficamos assim. Ele é bom por si mesmo, mas o bem que deriva de outro não é igual ao que é bom por si mesmo. Por isso, os restantes bens não procedem de si mesmos. Colocando agora, passando para a linguagem clássica. Todo ente, ele, é bom por si mesmo. Por que que todo ente, ele, é bom por si mesmo? Ora, nós falamos que o ele representa o grande bem. Ele está falando de todo o grande bem. Lembra que nós falamos que toda vez que aparecer uma ideia, o grande bem, ela vira universal. Nós estamos falando do o grande bem. Esse ele, esse ente, ele, corresponde ao grande bem. E o grande bem é uma ideia universal. Então, seria o todo grande bem, ou todo ele, grande bem, é bom por si. Proposição A. Ora, nenhum bem derivado é bom por si. Negativo universal. Logo, nenhum bem derivado é ele, ou seja, o bom por si, o grande bem. Letra E. Como que eu interpreto isso? Segunda figura, A e E. Válido, porém, na conclusão dele, ele dá uma deslizada, porque ele coloca na sua conclusão o termo médio que não deveria aparecer. Deveria aparecer o ele, né? Deveria ser nenhum derivado, é ele. Mas na conclusão, se você olha lá... Se você olha lá na conclusão, quem que aparece na conclusão lá? Cadê? Conclui que os restantes bens não procedem de si mesmos, ou seja, o bem por si. Então, ou seja, de alguma forma é um silogismo válido, porém mal assim escrito, ou pelo menos escrito de uma linguagem muito vulgar e que dá base para a gente ficar em dúvida em relação ao argumento. Perguntas, dúvidas, questões? Ou seja, não é tão diferente daquilo que vocês fizeram, concordam? Sim. Sim, sim. Pronto. Então, ou seja, estamos kits. Todo mundo concorda ou não? Ou tem alguém que discorda? Sim, é isso, a gente concorda. Beleza, então tá ótimo. Vamos para o segundo silogismo. O segundo silogismo começa: o único bem supremo só será, portanto, aquele que é soberanamente bom por si. Essa é a premissa maior. O único bem supremo só será, portanto, aquele que é soberanamente bom por si. Porque somente aquilo que supera os outros de tal maneira a não ter nem igual, nem superior, é supremo. Isso é um aposto da premissa maior. Quando ele fala porque, ou seja, ele está explicando a premissa maior, só isso. Ele não está acrescentando nada, ele só quer explicar por que ele disse que o único bem supremo é soberanamente bom por si. Aí ele vem, ora, o que é soberanamente bom também é soberanamente grande. Ixi, meu celular vai tá querendo descarregar. Vamos ver, daqui a pouco, vamos ver se dá tempo ainda. Ora, o que é soberanamente bom é também soberanamente grande, premissa menor. Existe então, olha o então aí concluindo, hein? Então, alguma coisa que é soberanamente grande, vale dizer, sumamente superior a todas as outras que existem. Tá aí o segundo silogismo. Retirando do texto, o único bem supremo é soberanamente bom por si, o que é soberanamente bom é soberanamente grande, alguma coisa é soberanamente grande e sumamente superior, e olha só que na conclusão ele começa dizendo: existe então alguma coisa que é soberanamente grande
e sumamente superior em todas as outras coisas que existem. Ou seja, você sabe por que aconteceu isso aqui? Porque isso aqui foi escrito em latim. E olha só como é que fica a conclusão. Alguma coisa soberanamente grande e sumamente superior é. O que é é? É significa existir. Ou seja, ele existe. Por quê? Porque em latim, você sempre diz assim, alguma coisa soberanamente grande e soberanamente superior é. Transformando isso na forma clássica. Todo bem supremo é soberanamente bom por si. A. Todo soberanamente bom por si é soberanamente grande. A. Algum soberanamente grande existe, sumamente superior. Ou seja, aí eu transformei o modo do latim. Que porcaria. Peraí. O modo latino, que ele fala alguma coisa soberanamente grande, soberanamente superior e coloquei ele na forma clássica. Algum soberanamente grande é sumamente superior. I. Ou seja, quarta figura e válida. Ou seja, de alguma forma, vocês caminharam na direção correta. Uma coisinha ou outra, o jeito que montou, o jeito que colocou,